Bem-vindos a esse canal da Igreja Presbiteriana Morada de Laranjeiras. Que Deus possa nos abençoar a sua vida muito durante a apresentação desse vídeo, para a glória do nosso Deus, para abençoar a sua vida. Nós queremos nesse momento adorar ao Senhor com uma música de uma irmã da nossa igreja. Glorifiquemos ao Senhor. Quando a alma sequiosa chega a voz do Salvador, eis que logo reconhece ser Jesus o seu Senhor. Mas se o eu quer levantar-se e mostrar algum valor, vencendo vem Jesus. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Vencendo vem Jesus. Neste mundo havemos crentes de ter sempre algum pesar, mesmo lutas de sabores nossa paz vem perturbar. Mas se o mal nos ameaça, de alegria nos roubar, vencendo vem Jesus. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Vencendo vem Jesus. Da vaidade fiéis servos lutam por fazer-nos seus. Muitas vezes nos assaltam os modernos fariseus. Mas se alguém procura ver-nos sem a graça do bom Deus, vencendo vem Jesus. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Vencendo vem Jesus. Agora oremos ao Senhor. Pai querido, muito obrigado, porque nessa data nós podemos comemorar a Páscoa. Muito obrigado, porque estamos em um país onde há liberdade de expressão. Muito obrigado, porque o Senhor é o nosso Deus, porque Jesus Cristo é Senhor em nossas vidas. Muito obrigado pela oportunidade de entrar em diversos lares. Muito obrigado, Senhor. Apesar de estarmos nesse período restringidos de estarmos na casa do Senhor, mas de fato nós somos a casa do Senhor e nós podemos glorificar ao Senhor. Graças te damos em nome do Senhor Jesus. Amém. Queridos, o tema da nossa reflexão de hoje, por ser o dia em que o mundo comemora a Páscoa, nós então optamos por refletir em Êxodo capítulo 12, que trata da instituição da Páscoa. Como a Bíblia para nós é a regra e única regra de fé, nós devemos crer que nós cremos e de prática que nós vivemos. Portanto, é muito importante olharmos esse texto e olharmos o que é Páscoa, a visão bíblica de Páscoa. Porque muitas vezes e muitas pessoas comemoram, dizem que estão comemorando a Páscoa, mas como comemorar se nem sabem de fato o que é Páscoa? Portanto, nós vamos ler em Êxodo, o capítulo 11, o último versículo do capítulo 11, que é o versículo 10, até o versículo 4 do capítulo 12.
O ideal seríamos ler todo o capítulo 12, por ser uma leitura longa, e por todos, acredito, ou quase todos, ter uma Bíblia em casa, você pode ler e conferir tudo aquilo que diremos aqui nesse vídeo, você pode conferir de fato aí no capítulo 12 mais especificamente. No entanto, leremos aqui então até o versículo 4. Leiamos. Moisés e Arão fizeram todas essas maravilhas perante Faraó, mas o Senhor endureceu o coração de Faraó, e ele não permitiu que o povo de Israel saíssem da sua terra. Disse o Senhor a Moisés e a Arão na terra do Egito: este mês vos será o principal dos meses, será o primeiro mês do ano. Falai a toda a congregação de Israel, dizendo: às 10 deste mês, cada um tomará para si um cordeiro, segundo a casa de seus pais, um cordeiro para cada família. Mas se a família for pequena para um cordeiro, então convidará ele o seu vizinho mais próximo, conforme o número de almas, conforme o que cada um puder comer. Por aí calculareis quanto bastem para o cordeiro. Páscoa. Nós queremos refletir sobre Páscoa e queremos deixar aqui 7 perguntas sobre Páscoa. 7 perguntas sobre Páscoa. Obviamente, com as suas respectivas respostas, todas você as encontra aqui no capítulo 12 de Êxodo. A primeira pergunta é: o que é Páscoa? Páscoa é um sacramento do Antigo Testamento. A palavra sacramento é uma palavra técnica, é uma palavra teológica. Você não a encontra nas Escrituras. Ela significa um sinal visível da graça invisível. É um símbolo. E isto é que Êxodo 12 coloca. A Páscoa é um símbolo. Cada ato, cada item, cada pormenor da Páscoa está apontando para o Messias. O Messias que viria e que cumpriria detalhadamente como cumpriu. Se você pegar a Páscoa em Êxodo 12 e você for lendo sobre Jesus Cristo no Novo Testamento e sobre a sua morte, sobre o ato da sua morte ali no final dos Evangelhos, você vai perceber que ele cumpriu detalhe por detalhe dessa profecia que era simbolizada na Páscoa há tantos séculos antes. Portanto, Páscoa é um símbolo. Se você ler o livro de Hebreus, que é escrito especificamente ao povo que celebrava a Páscoa, você vai ver que ele fala de Jesus o tempo todo. E mais especificamente, ali no capítulo 8, 9 e 10 de Hebreus, coloca que esses acontecimentos eram parábolas vivas, eram símbolos, eram sombras que apontavam para o Messias, para aquilo que aconteceria, como aconteceu na morte de Cristo detalhadamente. Eis que João Batista, ao ver o Messias, disse ele: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Portanto, Páscoa é um sacramento, um dos sacramentos do Antigo Testamento, porque eram 2 sacramentos no Antigo Testamento, a Páscoa e também a circuncisão. Ambos substituídos continuaram no Novo Testamento de uma forma diferente. A Páscoa substituída pela ceia, uma vez que Jesus cumpriu todos os símbolos da Páscoa, e a circuncisão substituída pelo batismo. Mas a Páscoa também, além de ser um sacramento, é também proteção. Ela simbolizava também proteção. Ela representava proteção. Portanto, em cada casa
aonde era passado nos umbrais, isto é, nos portais, essa madeira que fica em torno da porta e da janela, né, chamadas de umbrais ou de portais da casa, ali passou-se o sangue do cordeiro, e onde este morto, o cordeiro pascal, e portanto, onde tinha o sangue, um anjo destruidor não entrava nesta casa, ela estava protegida. Portanto, a Páscoa é símbolo também de proteção. Da mesma maneira, aquele em que tem Jesus no coração está marcado com o sangue do Cordeiro que tira o pecado do mundo, que é Jesus. Este também Satanás não pode penetrar, não pode tocar, diz João, porque nele habita a marca, o sangue do Cordeiro. Portanto, Páscoa é proteção, mas Páscoa também simboliza, ela significa libertação, porque com mão poderosa ali estava, de imediato seria o povo de Israel arrancado, tirado com mão poderosa por Deus do Egito. Portanto, a Páscoa é proteção, a Páscoa é libertação e a Páscoa significa também um sacramento, isto é, um símbolo, um significado, um símbolo visível da graça invisível. A palavra graça é favor imerecível. Então, a primeira pergunta, o que significa Páscoa? Significa essas três coisas. Mas a segunda pergunta acerca da Páscoa é de quem é a Páscoa? Diz Êxodo 12, o Senhor mesmo que instituiu a Páscoa, que é a Páscoa do Senhor. A Páscoa, ela é de Deus, ela pertence a Deus, porque foi Deus quem instituiu a Páscoa, foi Deus quem libertou o seu povo do Egito, é Deus quem protegeu o seu povo no Egito, quando ele mandou a peste sobre o Egito, e ele mesmo protegeu, poupou o seu povo. É Deus quem instituiu esse símbolo, esse sacramento visível, esse símbolo visível da graça invisível que apontava e que em tudo apontava e simbolizava algo relacionado à morte, à ressurreição do nosso Senhor Jesus Cristo, que nela está a nossa libertação e nela está a nossa proteção e, portanto, simboliza isto. E a Páscoa do Novo Testamento é a ceia do Senhor. Mas de quem é a Páscoa do Senhor? Mas para quem é a Páscoa? A Páscoa, essa terceira pergunta, para quem era a Páscoa? A Páscoa é para o povo de Deus. Assim como a Páscoa para os israelitas no Antigo Testamento, né, em que só eles poderiam participar da Páscoa, só nas casas deles é que estava marcado nos umbrais o sangue do Cordeiro, como também a ceia é somente para o povo de Deus, para a igreja do Senhor Jesus Cristo. A quarta pergunta que podemos fazer é: como se dava a Páscoa? Observe bem que o Senhor então ordenou que tomassem cada família um cordeiro, e que se o cordeiro fosse muito para aquela família, comer em um só dia, porque deveriam comê-lo todas as famílias simultaneamente, ao mesmo tempo, no mesmo dia. Isto porque a morte de Jesus se daria em um único dia, em uma única só vez. Ela é um evento único, porque assim seria a morte do Filho de Deus, uma única vez, um único sacrifício. Por isso deveriam comê-lo em um único dia. E se a família fosse muito pequena para um cordeiro, então poderiam unir mais de uma família, o suficiente para comer aquele cordeiro. O cordeiro precisava ser macho, porque Deus criou o homem macho e fêmea, homem e mulher. Por isso o cordeiro precisava ser macho, porque Jesus seria macho, Jesus seria homem. Mas ele deveria ser também de 1 ano, quando o cordeiro ainda é jovem, um cordeiro na força da sua juventude, porque assim seria a morte do cordeiro pascual, Jesus Cristo. Ele seria jovem ainda
quando fosse crucificado. E o cordeiro seria então jovem, de 1 ano, macho e sem defeito. Por que sem defeito? Porque Jesus não teria defeito algum, nem físico e nem espiritual. Jesus Cristo é o único homem que pisou nesse planeta, sendo o homem e que nunca pecou. O único homem sem pecado. Todos os demais homens cometeram pecado. Jesus também não tinha defeitos físicos, embora fosse ele feinho. Jesus não era bonito, como às vezes o vemos em alguma foto, né? Aquele homem branco, bonito, forte, de olhos azuis. Jesus não era bonito. O profeta Isaías, no capítulo 53, conhecido como no Evangelho do Antigo Testamento, ele vai nos dizer de que Jesus não era bonito, era um homem também de que os homens tinham vergonha, meneavam a cabeça. Ele era um homem de dores, um homem sofrido. Mas Jesus era sem defeitos. Por isso o cordeiro tinha que ser sem defeito. O cordeiro, embora sacrificado, ele não poderia ter um osso sequer quebrado. Isto porque, na época em que Jesus haveria de ser crucificado, há séculos depois, quando essa profecia simbolizada aqui nessa metáfora, nessa parábola viva, que era a Páscoa, ela deveria se cumprir detalhadamente. Mas na época em que Jesus foi crucificado, era de praxe, quando virar da noite, lá em Israel, quando o crucificado ainda não tinha morrido, passava um soldado, e se ele estivesse vivo, então quebrava-lhe as pernas. Todavia, quando o soldado passou para quebrar as pernas, Jesus havia acabado de morrer. E assim se cumpriu, literalmente, detalhadamente, tudo aquilo que estava prescrito na instituição da Páscoa. E o cordeiro deveria ser morto, sacrificado na Santa Assembleia, em assembleia pública, isto é, publicamente. Todas as famílias levavam seus cordeiros e todas as sacrificavam ali. Por quê? Porque eis que Jesus teria uma morte pública ali no Gólgota, diante de muitas testemunhas das pessoas todas que quiserem e pudessem ali estar. Muitas pessoas. A morte dele foi pública, mas também a morte deveria se dar no horário do crepúsculo, isto é, aquele horário da virada do dia para a noite, quando você acende, por exemplo, uma luz e a luz não clareia direito porque ainda é dia, mas ao mesmo tempo você apaga a luz, fica um pouco fosco porque é um pouco noite, o sol fica um tanto amarelado e em poucos minutos o dia se transforma em noite. Esse é o horário conhecido como crepúsculo e o crepúsculo da tarde. Nesse horário é que matavam o cordeiro pascal. Por quê? Porque nesse horário, no horário do crepúsculo da sexta para o sábado, seria o horário em que o Messias seria morto. Ele estava sendo sacrificado, assim como o cordeiro pascal. Ele era uma morte representativa de Jesus, expiatória, como se ele levasse sobre si os pecados daqueles que o mataram ali na Páscoa. Assim o cordeiro pascal, Jesus Cristo, uma vez por todas, morreria no horário do crepúsculo, pagando os nossos pecados, o perdão que nos é oferecido gratuitamente, tem um alto preço. Ele pagou com sua vida, levando sobre si os meus e os seus pecados. Portanto, os israelitas do Antigo Testamento foram salvos pela fé no Messias, que viria ainda. E todo o Antigo Testamento vem falando do Messias, que é Jesus Cristo, como nós também somos salvos pela fé no Messias que veio e no Messias que voltará. Portanto, a salvação, tanto no Antigo Testamento como no Novo Testamento, ela se dá em Jesus Cristo. Então o cordeiro morria neste horário e a Páscoa
O cordeiro deveria ser comido com ervas amargas. Por que ervas amargas? Não com chocolate, não com doce, não com algo saboroso e gostoso, mas algo ruim, algo amargo. Sabe por quê? Porque simbolizando ali as ervas amargas, o sofrimento em que Jesus passaria. E isso fica muito claro, registrado na morte do nosso Senhor Jesus Cristo, desde o Getsêmani, a amargura da sua alma, quando ele chega a dizer: a minha alma está tremendamente angustiada, amargurada, apavorada, a amargura do seu sofrimento antes da sua morte. Mas também deveria ser comido aquele cordeiro com pães asmos, isto é, pães sem fermento, porque o fermento era usado e como um símbolo do fermento que leveda toda a massa, isto é, quando você coloca um pouquinho de fermento, por exemplo, em um bolo, ele influencia toda a massa, todo o bolo, toda a massa é alterada, o fermento, portanto, ele contamina toda a massa. Assim, o pecado nos contamina. E se você tiver um só pecado, você já é pecador, porque esse pecado te contamina por inteiro. Portanto, deveria ser sem fermento, simbolizando sem contaminação alguma, porque Jesus não teria pecado algum. E assim deveriam comê-la de lombos cingidos, isto é, prontos para sair do Egito. Egito que ali simboliza o povo sem Deus, o povo que adorava outros deuses, simboliza os pagãos, os ímpios, os idólatras, simboliza o mundo sem Cristo na vida, o mundo que não tem a marca as pessoas que não têm a marca do Cordeiro. Deus não tem acepção de pessoas, seja judeu, seja árabe, seja brasileiro, seja egípcio, seja quem for. Quem crê no Senhor Jesus Cristo e tem a marca do Cordeiro é salvo, mas quem não crê é condenado. Outra pergunta, além do como, é quando? Quando a Páscoa se deu? A Páscoa se deu após a 9ª praga. É só você olhar os capítulos anteriores a Êxodo 12 e você vai ver. Depois de 9ª praga, depois de muita peste, depois de muita maldição sobre o Egito. Então, antes da última praga, antes da praga derradeira, da 10ª praga, Deus institui a sua Páscoa. É quando o povo estava prestes a sair do Egito, quando o povo já comeu a Páscoa, prontos para a saída do Egito. E então ele come ali do cordeiro, toma do sangue do cordeiro, que simbolizava o sangue de Cristo, que nos purifica de todo o pecado, como registra João. E então eles passam desse sangue nos umbrais das suas portas, símbolo da proteção, da libertação. E então eles estão prontos para sair, e estão convictos de que vão sair do Egito, mesmo antes de terem saído, mesmo antes de ouvir Faraó dizer que podiam ir e os liberar para ir, mas estavam certos de malas prontas para ir, porque a promessa de Deus não falha. Assim também, quando olhamos em Lucas capítulo 22, diz lá Lucas que Jesus come a última Páscoa, porque ali acabou aquele modelo de Páscoa do Velho Testamento, porque Jesus come a última com os seus discípulos, porque ele sabia que agora ele cumpriria detalhadamente todos os detalhes daquela Páscoa. Ele era o cordeiro simbolizado naquela Páscoa. E então come a última, e ali come a primeira ceia. Ele mesmo institui a ceia, o símbolo da Páscoa cumprida, o símbolo do cordeiro que agora morreu, que ressuscitou e que voltaria. Glórias ao nosso Deus. E ele então, antes de morrer, ele come, institui, a última Páscoa institui a primeira Páscoa do Antigo Testamento, assim como a Páscoa era a ceia do Antigo Testamento, a ceia é a Páscoa do Novo Testamento. E ele come com seus discípulos
a primeira ceia, instituindo a ceia, porque a Páscoa era em memória de que o povo havia sido libertado depois de 400 anos de cativeiro no Egito. E detalhe, hein? Importante, se alguém quiser fazer uma pesquisa rápida, até mesmo no Google você pode encontrar lá registros históricos não bíblicos feitos pelos egípcios acerca das pragas no Egito e da terrível sofrimento pelos quais passaram. E então Jesus institui a ceia, agora não mais em memória da libertação do Egito, mas em memória do Messias que morreu, mas que ressuscitou e que voltaria. Então, a Páscoa sucedeu nesse período quando? E quantos dias, ou em que dias se dava a Assembleia Santa, chamada lá em Êxodo, aqui em Êxodo 12, de Santa Assembleia na Páscoa? 2 dias se davam, porque a Páscoa se dava por 7 dias, essa festa. A Páscoa era uma festa. A Páscoa era festa comemorativa da sua libertação, mesmo antes de acontecê-la, como a ceia chamamos também de Eucaristia, quer dizer, ações de graças. É uma festa, porque Jesus morreu. A única morte que se comemora com alegria, porque o Messias está vivo. E é em memória, diz o Senhor Jesus Cristo, também a ceia do Cordeiro Pascal, porque Jesus morreu, lembrando que ele morreu, mas lembrando que ele ressuscitou. Ele descansou no sábado, como a Páscoa determinava descansar no sábado, mas também na Páscoa descansava, interessante isso, 2 dias de Santa Assembleia, descansava no sábado, ou sabá, que significa descanso, no 7º dia, e descansavam no 1º dia, também, já no Antigo Testamento, e ali era dia de Santa Assembleia, todo o povo se reunia no 7º dia e no 1º dia. No 7º, que era o dia de descanso do Antigo Testamento, nesse dia o guardavam. E no 1º, apontando para o Novo Testamento, apontando para o Messias, que descansaria no 7º dia morto na sepultura, mas no 1º dia ressuscitaria, como ele ressuscitou. E ele está vivo. E em memória, portanto, disto, e que ele voltará, em memória de mim, até que eu volte. Assim como a Páscoa era em memória, né, daquela libertação, até que a próxima libertação. E na primeira ceia, que é a Páscoa, foram libertos do Egito, da escravidão humana. Mas na segunda Páscoa, que é a ceia, somos libertos da morte, libertos do inferno, libertos das garras do maligno. Aquele que tem o sangue do Senhor Jesus Cristo, ele não pode ser possuído pelo inimigo. Se algum crente ficar possuído por Satanás, por um demônio, é porque não tem Jesus Cristo na vida. E se ele crer no Senhor Jesus Cristo e se entregar, se tiver a marca do Cordeiro, então Satanás não pode entrar nessa casa. Nós somos casa, nós somos o templo do Espírito Santo. Romanos 8:9 vai dizer que se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não pertence a Cristo. E todo o Novo Testamento mostra que nós temos a marca de Cristo. O sangue de Cristo nos purifica de todo o pecado. Nós somos o templo. O templo não são as 4 paredes que estamos provisoriamente impedidos de ir por causa do vírus, coronavírus. Não. Não, o templo somos nós, igreja somos nós, e eis que estamos marcados e protegidos. Mas a 7ª e última pergunta é: qual a pena para aqueles que não participavam da Páscoa? E o capítulo 12 de Êxodo então nos mostra que a pena é que todo aquele que não participava, ele estava à disposição do anjo destruidor, que passaria à meia-noite, como todo aquele também que não tem Jesus Cristo como Senhor, está à disposição do maligno. Se ele um dia quiser usar essa casa, essa vida, esse corpo, essa pessoa, não tem ninguém para impedir,
porque não tem a marca do Cordeiro, porque não está protegido no sangue de Jesus Cristo. Ah, mas eu creio que Deus existe. O diabo também crê. Tiago 2,19 vai dizer: crês tu que Deus é um só, faz bem, até os demônios creem e tremem. Não é saber da verdade, é ter Jesus Cristo como Senhor na vida, é ter o Espírito Santo presente em sua pessoa, é ter a marca do Cordeiro. E se temos a marca do Cordeiro, temos o privilégio de participar da ceia do Senhor, da Páscoa do Senhor do Novo Testamento. Temos o privilégio de fazer parte do Israel de Deus, que é a igreja, porque senão somente os israelitas podiam participar. E se algum israelita não tivesse marcado a sua casa com o sangue do Cordeiro, ainda que membro do povo de Israel, eis que aquele anjo destruidor entraria naquela casa e ceifaria uma vida de todos os primogênitos daquela casa, desde os seus animais, seu gado, de tudo, até mesmo do humano daquela casa. Portanto, o cristão é protegido pelo sangue de Jesus Cristo. Mas se ele não participasse, além de ter a morte na sua casa, e sabemos que o salário do pecado é a morte, mas além disso, ele era eliminado de Israel. Isto é, ele não poderia fazer parte do povo de Israel dali por diante, porque ele não marcou a sua casa com o sangue do Cordeiro. Portanto, nós crentes temos a honra e o privilégio de participarmos, de sermos membros de Israel visível, a igreja de Cristo, chamado a noiva do Cordeiro, o corpo de Cristo, a família de Deus, todas essas figuras que o Novo Testamento nos apresentam. Mas também temos o privilégio de festejar na ceia do Senhor, de agradecermos e de recordarmos em memória do nosso Senhor Jesus Cristo. Ele veio, Ele cumpriu, Ele morreu, Ele ressuscitou, Ele voltará e Jesus está voltando, o Rei está voltando, as trombetas estão soando. Quando você olha guerras, quando você olha rumores de guerras, quando você olha pais contra filhos, filhos contra pais, quando você olha a poluição agora até mesmo dos oceanos, quando você olha o desenvolvimento da ciência, quando você olha vírus mais vírus, a ciência descobre a solução para um, chega a outro. Quando você olha todos esses sinais são trombetas que estão tocando, que estão advertindo, que estão avisando. E é interessante, assim como a Páscoa foi comida ali, e logo de imediato, naquela noite, passou o anjo destruidor, e logo em seguida, no outro dia, foram libertos e foram embora daquela escravidão. Assim também Jesus, quando instituiu a ceia do Senhor, comeu a última Páscoa, então de imediato, ao sair da ceia, Judas já saiu apressadamente para traí-lo, e logo vai vir a sua morte, e logo ele vai ressuscitar, e logo tudo se cumpriu. Ele venceu a morte, e lhe foi dada toda a autoridade, registra Mateus 28, finalzinho de Mateus, lhe foi dada nos céus e na terra. Graças a Deus, Jesus é Senhor da minha vida. Graças a Deus, eu sou membro do Israel de Deus do Novo Testamento. E você? Você é? Você está desviado? Ou você é membro de alguma igreja, mas nem tem participado da ceia do Senhor? Você participa da ceia do Senhor, dessa festa? Você participa de forma digna, como convém, com a vida limpa? Você é membro de Israel de Deus, do Novo Testamento? Se Jesus Cristo voltar hoje, se Jesus Cristo voltar agora, não estou perguntando se você é membro de uma igreja. É provável que alguns israelitas ali não tenham, no meio das milhares e milhares, não tenha participado da Páscoa, tenha sofrido os danos e as consequências, a morte tenha entrado na sua casa.
e ele depois for expulso, for eliminado de Israel. Mas e você, se Jesus Cristo voltar agora? Qual será a sua situação? Você está pronto? Está pronto para encontrar com o Senhor Jesus Cristo? Deus enviou o seu único Filho para aquele que nele crê. Aquele que nele crê não vá para o inferno, não pereça. O anjo da morte não tem poder sobre ele, mas ele e a sua casa estão protegidos pelo Senhor. E tem a vida eterna. 1 João 5,3 vai nos dizer que a Bíblia nos foi escrita para que ficássemos sabendo que temos a vida eterna. E você? Qual a sua situação se Jesus Cristo voltar hoje? Se você tiver um encontro com Ele agora, se o juízo, assim como chegou lá para o Egito, chegar hoje para o mundo atual, qual a sua situação? Quem sabe alguém desviado, alguém frio na fé, alguém não participando da Páscoa, que é a ceia do Senhor como convém, hoje pode ser a oportunidade para você se reconciliar, para você se acertar e para você vir a ter o privilégio que nós, Israel de Deus do Novo Testamento, que é a igreja, temos esse privilégio. Deus o abençoe. Amém. Eu quero neste momento, aqui, nós queremos ouvir mais uma música, glorificando, bendizendo, exaltando o nome do Senhor. Agora, antes da oração final, eu quero convidar você. Quinta-feira próxima, nós estaremos às 19h30, com a permissão e a bênção do nosso bom Deus.
nós estaremos na live ao vivo e você está convidado a participar. E eu quero também agradecer a você que está nos assistindo. E que Deus abençoe a sua vida. Que Deus abençoe a sua casa. Diz a Bíblia, crê no Senhor Jesus, será salvo tu e a tua casa. E eu quero encerrar, portanto, esse vídeo orando por você. Pai querido, abençoa cada um que está assistindo esse vídeo. Abençoe para que tenham o privilégio de poder participar da ceia do Senhor, sempre, que é a Páscoa no Novo Testamento. Abençoe para que sejam abençoados fisicamente por ti, o Senhor que é o Senhor dos senhores, o Senhor que é capaz do impossível. Assim como o Senhor abriu o mar vermelho para que o povo passasse a pés enxutos, assim como o Senhor fez proezas que só o Senhor pode fazer. E o Senhor é o mesmo ontem, o mesmo hoje. Que o Senhor esteja abençoando conforme a realidade e a necessidade desse irmão, dessa irmã, desse amigo, dessa amiga que está assistindo esse vídeo. O visite, aonde queira que ele esteja, e o abençoe, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, o Cordeiro Pascual, que nós os abençoamos. Muito obrigado por nos ouvir. Amém. Amém.